Oi, você vem sempre aqui? E se você vem sempre aqui, você costuma usar sex toys? Gente, se vocês não me conhecem, meu nome é Carolina Tuboli, eu sou pesquisadora de sexualidade consciente e relacionamentos extraordinários. E hoje eu vim trazer um tema bem polêmico aqui, porque muita gente me escreve perguntando qual é a minha opinião sobre os sex toys, os brinquedos sexuais. Inclusive, eu descobri recentemente que quando eu pesquiso lá numa Americanas da Vida, etc., agora eles separam os brinquedos sexuais numa categoria que eles chamam de bem-estar sexual. Eu acho isso legal e eu acho muito bacana, já começo dizendo, gente, que eu acho muito bacana a expansão desse mercado e como já é menos tabu falar sobre isso hoje. Mas eu tenho a minha opinião sobre isso e se você quiser saber a minha opinião, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá um joinha nesse vídeo para o YouTube entender esse conteúdo como relevante e me ajudar a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Gente, se eu acho sex toys legais, sim e não. Em primeiro lugar, não tem como evitar. A tendência é que exista cada vez mais uma indústria focada em prazer sexual com a inteligência artificial, brinquedos alucinantes que vocês nem fazem ideia do que está vindo por aí. Se vocês derem uma pesquisadinha sobre isso, é claro que eu pesquiso bastante, já existem estruturas muito realistas de corpo humano para masturbação, mesmo corpos humanos, assim, com textura de pele, máquinas, outro dia eu vi, nem sabia que isso existia, máquina sexual é como se fosse, assim, um pênis que a mulher senta, e aí é uma máquina que ele fica se movendo para cima e para baixo, tipo um touro mecânico de sexo. Então, assim, as coisas vão ficar bem complexas, né? Existe uma calcinha que pode ser controlada por aplicativo em qualquer lugar do mundo. Então, se você está fazendo sexo virtual com uma pessoa que está na Nova Zelândia, ela pode controlar a sua calcinha, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Por um lado, isso é legal, porque isso amplia as nossas possibilidades de prazer e faz com que as pessoas tenham mais repertório para utilizar, principalmente em relações longas. Outra coisa é que torna o sexo uma coisa mais conversável, faz com que a gente pense mais no nosso bem-estar sexual simbolicamente na compra desses produtos. Uma coisa que eu falo muito é que é muito simbólico, por exemplo, uma mulher comprar um vibrador. E é por isso que eu começo a medir o meu discurso, porque eu entendo o quão simbólico é para uma mulher comprar o seu primeiro vibrador. E eu sou uma mulher extremamente feminista. Então, para mim, é muito importante toda essa liberdade das mulheres, que é no sentido de trazer mais equidade, mais igualdade para a nossa sociedade. No entanto, por mais que seja muito simbólico uma mulher ter um vibrador em casa, nem sempre isso vai representar uma melhoria nas relações sexuais dela, na vitalidade dela e na sexualidade dela com ela mesma. E eu acho que esse dado é uma coisa importante de se trazer. Eu falei aí sobre o lado bom, né, dos brinquedos sexuais. Existem sim lados bons. Eu não estou dizendo que eu sou completamente contra. Existe sim uma forma de utilizar saudável, mas eu queria falar um pouquinho aqui do lado sombra dos brinquedos sexuais, do vício que isso está trazendo na sociedade. Eu queria lembrar para vocês, eu sei que pode parecer uma comparação meio esdrúxula, mas quando começou a indústria do cigarro, porque até então existia o tabaco de enrolar, mas aí eu não sei quando começou a haver o cigarro industrializado, houve muita publicidade do cigarro industrializado, todo mundo achava que era o máximo fumar, todo mundo fumava nessa altura, e essa cultura do cigarro, ela só começou a decair faz muito pouco tempo, né? E agora mais leis estão sendo criadas para poder regulamentar esse uso, e é claro que existem gerações ali que já se viciaram, e existe toda uma cultura coletiva no nosso inconsciente daquilo que o cigarro representa, mas você percebe o tempo entre a criação do cigarro industrial, e a tomada de medidas em relação à saúde sobre os danos que o cigarro pode causar. E eu vejo o mesmo acontecendo na indústria dos sex shops. Hoje a gente fala dos vibradores como se fosse assim, a última Coca-Cola do mundo, mas ninguém ainda está falando sobre os malefícios que os vibradores e que os outros brinquedos sexuais podem trazer, não só a nível fisiológico, na dessensibilização do nosso corpo, mas também a nível psicológico, emocional e relacional, gente. Porque imagina, a gente está falando
de todas as estruturas humanas para se masturbar. Então, é claro que isso vai ter um impacto na forma como esse indivíduo, que usa lá a sua boneca todo dia, vai se relacionar com uma mulher de verdade, por exemplo. E assim, eu tenho trazido isso nos meus últimos vídeos, eu vou trazer aqui também. Não pensem que são só os homens que são impactados por essa cultura do sex shop. As mulheres também são cada vez mais impactadas. Eu atendo muitas mulheres no consultório com dessensibilização clitoriana e vaginal por conta do uso excessivo e mal regrado dos vibradores. Lembrando que todos esses brinquedos, quando eles dão esses orgasminhos, são pequenos picos de dopamina barata. Então, assim, vicia, a gente fica viciado e dopamina barata, aquilo dá menos prazer. Então, você precisa de mais vezes para retirar o prazer que antes você tirava muito fácil. Então, eu leio alguns depoimentos na internet sobre experiências com vibradores, contando de experiências incríveis, tipo, uau, tive um lindo squirting, tive um orgasmo excelente. Beleza. Agora, você ter isso numa primeira vez que você faz uso é uma coisa. Se você fizer uso recorrente, eu duvido que as experiências tenham essa mesma intensidade, porque, como eu falei, isso é dopamina barata. Ai, Carolina, mas então como é que eu faço para usar os sex toys que eu adoro de uma forma consciente, de uma forma tântrica? O primeiro passo é justamente usar de uma forma consciente. Então, não focar, não usar os sex toys como se aquilo fosse o centro do ato sexual. Assim como a gente passa por uma Calma, eu vou inventar uma palavra. Assim como a gente tem tirado o falo do centro da relação sexual, ou seja, tirar a penetração também do centro da relação sexual, a gente também tira os sex toys do centro, seja da relação sexual ou seja da masturbação. Se os sex toys são o centro da sua masturbação ou o centro da sua relação sexual, tem alguma coisa errada que não vai ser muito boa para o seu corpo. Então, ele é um acessório, ele é algo a mais, ele é algo que potencializa, ele é algo que diversifica. Aí, tranquilo. Tranquilo, né? Mas aí você vai testando se você está perdendo sensibilidade ou não, se você está se tornando dependente disso ou não. Então, como algo a mais, algo que traz uma cor, que traz um cheiro diferente, uma experiência diferente, principalmente em relações longas, eu acho que é possível. Uma outra dica que eu vou dar aqui, que pouca gente fala, é que você pode usar os sex toys em outras partes do corpo. Então, usar o vibrador aqui na sua garganta, na sua pele. Então, proporcionar um estímulo que não necessariamente seja um estímulo genital é uma forma muito saudável e muito tântrica de usar os sex toys. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando sobre isso, mas o mais importante é entender no seu contexto individual como é que você tem usado, o que, que você pensa sobre isso, quais são as experiências que você teve sobre isso. Se você quiser me contar, me conta aqui nos comentários. E se você quiser participar dos meus programas avançados tântricos, onde eu ensino como finalmente fazer o tal sexo tântrico, a massagem tântrica, os toques de uma forma tântrica para dar realmente um boom na sua sexualidade, tá aqui na descrição todos os meus programas. E eu já dou um spoiler que ninguém precisa de sex toy para isso. Eu, particularmente, não uso nenhum sex toys, eu te garanto que eu tenho experiências muito acima do nível da maioria, né? Sem querer me gabar disso, gente, mas é uma coisa que eu pesquiso já há muitos anos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o lado sombra dos sex toys e, como sempre, até o próximo vídeo.